Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Abusivo. Meu nome é Silviana Rios, eu sou advogada brasileira morando nos Estados Unidos. E antes de entrar no nosso tema, roda a vinheta. Então pessoal, hoje o papo vai ser rápido e é claro, como não poderia deixar de ser, o canal Mundo Abusivo teria que se manifestar com esse caso que chocou todo o Brasil a respeito da menina que vem sendo estuprada desde os 6 anos de idade pelo tio. Então, uma das coisas que a gente começa a analisar sobre esse caso chocante, e a gente já vem falando aqui no canal durante esses últimos 2 meses e meio que o canal está no ar, é a questão de crimes de violência doméstica, crimes contra a mulher, crimes contra a criança. E na maioria dos casos, eu já demonstrei estatísticas, pesquisas da Secretaria de Segurança Pública. Então, nos casos de violência doméstica, crimes de estupro, abuso, a maioria dos casos, 60%, 70%, envolve pessoas relacionadas à família, ou os próprios parentes, entes familiares, ou amigos conhecidos da família. Então, esse caso não foi diferente, não é o primeiro, não é o último, tomou uma proporção, uma comoção nacional, mas infelizmente é uma grande ocorrência, há uma grande ocorrência de casos muito similares atualmente. Então, o recado hoje que eu tenho para dar é para você, pai, mãe, para você responsável legal de meninos, de meninas, de menores indefesos. Então, prestem muita atenção em quem você coloca dentro da sua casa. Seus irmãos, seus tios, seus parentes, seus familiares, enfim. Prestem muita atenção a essas pessoas. Infelizmente, pessoal, a gente vive num mundo em que o inimigo não mora ao lado. O inimigo, a maioria das vezes, está morando dentro da nossa própria casa, come da nossa própria comida e a gente não se dá conta. E como é que a gente previne isso? Se isolando de tudo, de todos, não confiando mais em ninguém? Não. Prestando atenção, mas muita atenção, evitando deixar as crianças, os menores, com pessoas que não tenha total confiança, sempre fazendo uma checagem ao chegar em casa com a criança, com o adolescente, enfim, com aquele menor que você deixou responsável nas mãos de outra pessoa. Tá tudo bem, aconteceu alguma coisa fora do normal. O ideal é sempre você conversar com a criança desde muito cedo, dizer que seu corpo, seu espaço, é uma área em que as pessoas não podem tocar, não devem tocar, apenas papai, mamãe ou responsável legal. Se algo acontecer, se você notar uma diferença de comportamento dessa criança, ou a criança está mais agressiva, ou a criança está mais quieta, ou a criança era extrovertida, está introvertida, está mais calada, enfim, está tendo comportamentos que não são comuns a essa criança ou a esse adolescente, senta para conversar, puxa um papo, se coloca ali que a criança não vai ser penalizada, castigada, culpabilizada por seja lá o que estiver ocorrendo, porque muitas das vezes essas crianças, elas têm medo de se abrir, de conversar o que está acontecendo, porque elas foram ameaçadas também pelo aquele abusador, pelo aquele agressor. Então é importante que a criança se sinta segura. Então eu venho de uma família muito grande, eu tenho familiares no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Rio, em comunidades. Então eu sei de muitas questões que é difícil, às vezes, a pessoa precisa trabalhar, precisa deixar seus filhos com alguém, com algum conhecido, enfim, não tem muitas opções, porque precisa daquela pessoa, mas o ideal é que você sempre faça uma checagem, que você sempre converse com a criança, com o adolescente, que você sempre observe, que você sempre converse com aquele menor, sempre explique que qualquer atitude invasiva do seu corpo,
corpo, da sua intimidade, ela deve ser conversada, ela deve ser exposta para você, papai, mamãe ou guardião legal, responsável pela segurança, pela proteção, pela dignidade daquele menor e daquele inocente envolvido. Então, infelizmente, a avó responsável por essa criança não se deu conta, e aí, se a gente for estudar o caso, vai haver vários fatores que vão explicar, mas no fundo não vão justificar. Então, o papo hoje é curto, é apenas a minha opinião. Infelizmente, é mais comum do que se imagina. Eu venho pesquisando, eu venho estudando muito todos os temas que eu venho expondo aqui no canal, e uma coisa sempre em comum, que a maioria dos abusadores, a maioria dos agressores são conhecidos, são familiares. Então fica o alerta para você que tem filhos, para você que é responsável legal por um menor, para você que tem sobrinhos, sobrinhas, enfim, que tem alguma criança sob a sua guarda, converse, explique, se coloque à disposição daquela criança, sempre deixe claro que ela pode contar com você, com a sua proteção, com a sua segurança. É isso que a criança precisa, entender que há um perigo, mas entender que ela não vai ser penalizada, culpabilizada se algo estiver acontecendo. A criança precisa de proteção, a criança precisa de segurança, e cabe a nós todos, não só como responsáveis legais, mas como sociedade, se conscientizar e cada vez mais denunciar esses abusadores, esses criminosos, esses sociopatas, psicopatas, seja lá o título que se deve dar a seres humanos como esses, que não fica difícil a gente até classificar, né? Porque abusar de uma criança dos 4 aos 8 anos, dos 6 aos 10 anos que seja, né, a ponto de engravidar, é de uma crueldade, e toda essa questão acerca da gravidez, ao invés de ter sido voltada para isso, na verdade, todos os esforços deveriam ser em buscar esse criminoso, esse meliante, esse abusador, sabe, de inocente. Então essa a minha opinião que se dá. A sociedade brasileira, a sociedade como um todo, não vou nem só colocar o Brasil, porque infelizmente aqui nos Estados Unidos os casos de pedofilia é enorme, é muito grande, essa questão atualmente se tornou um câncer na sociedade. E a gente, os pais, os responsáveis legais, precisam ficar atentos. Não há como a gente adivinhar que o seu irmão, ou até mesmo o pai da criança, ou o avô da criança, ou o seu namorado, o seu marido, seria capaz de fazer algo como isso, um crime tão odioso, tão asqueroso, mas infelizmente é mais comum do que a gente imagina, e atualmente a gente convive com os inimigos. Minha mãe costumava dizer um ditado que meu avô costumava dizer muito: coração de gente é terra que ninguém anda. E então fico alerta, prestem atenção, conversem com seus filhos, com seus sobrinhos, com aqueles menores que estão indefesos, sob a sua responsabilidade. Então, para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada pela audiência. Curta, comente, compartilhe, deixe suas sugestões. No vídeo de quinta-feira eu trago um profissional para falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Vai ser um tema muito rico, muito comum a todos na nossa atualidade, porque os abusos em todas as suas esferas têm aumentado com a pandemia, a violência doméstica tem aumentado, todos os crimes aumentaram exponencialmente. Então a sociedade hoje, mais do que nunca, tem que ficar alerta, e a informação é o melhor dos escudos, é o melhor das armas de ataque também. Então, para você que me assistiu até aqui, mais uma vez, muito obrigada. Curta, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!